Bom dia, queridos amados irmãos e irmãs do movimento espiritual do Jejum e Oração. Wellington Ribeiro falando com você para juntos irmos daqui a pouquinho, a partir das 6 horas até o meio-dia, refletindo no poder, na beleza, na grandeza da palavra de Deus. O tema de hoje é o ministério da oração, mas eu quero falar um pouquinho com você dentro do aspecto da oração na família. Isso mesmo, a família, esse projeto de Deus que tem sido fortemente atacado pelo inimigo, mas que você e eu vamos defender cada vez mais. E hoje eu quero mostrar como a oração precisa fazer parte do nosso seio familiar. Se nós quisermos ter uma família saudável, organizada, bem ajustada, na medida do possível da nossa própria realidade como seres humanos limitados. Então, se você tem um pedido de oração, eu quero que você envie para mim e os guardiões estaremos orando juntos com você até o nosso próximo jejum. Eu quero que você agora escolha três famílias pelas quais você vai estar orando. E ao longo do jejum, nós vamos estar compartilhando com essa família uma oração, uma mensagem e uma notificação de que você está intercedendo por ela no dia de hoje, nesse jejum especial. Combinado? Então, vamos juntos? Daqui a pouquinho você vai receber o primeiro áudio, a primeira lâmina. Prepare aí o computador, o som do carro, a caixinha de som, o celular, o fone de ouvido, para que você e eu possamos estar conectados uns com os outros, mas principalmente conectados ao Espírito Santo e que ele seja o nosso condutor ao longo da nossa manhã especial de hoje. Um forte abraço, um beijo carinhoso e nós estamos em movimento. Muito bem, meus amores, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a oração dentro do contexto do casamento, do matrimônio. E essa nossa iniciativa hoje, ela é resultado já de muitos pedidos, né? Tem muita gente que fala, que pede para a gente falar sobre esse tema. Não que ele não seja importante, ele é sim importante, mas tudo tem o seu momento certo, acredito eu. Que esse seja o momento para a gente conversar um pouquinho dentro desse contexto. Então, já que nós vamos conversar sobre isso, tem algumas orientações que são necessárias, né? Porque existem pessoas que acreditam que alguém de fora vai trazer uma solução milagrosa para o relacionamento que talvez já viva de forma conturbada. Alguém às vezes acha que é a oração de fulano que vai transformar tal pessoa no casamento, que vai transformar o marido, ou vai transformar a pessoa, ou ela mesma, né? Existem muitas místicas que acabaram sendo construídas ao redor do matrimônio. E eu vou confessar para você, tá? De todo o meu coração, quero que você também esteja com seu coração aberto, sua mente aberta para você escutar aquilo que você vai escutar hoje. Porque cada um de nós vamos ter que entender a mensagem de hoje dentro do contexto em que nós estamos inseridos. Então, você que já tem o seu casamento, você que já enfrenta os desafios dele, precisa ter a sabedoria para continuar avançando naquilo que você se propôs, nas decisões que você tomou, porque todas as decisões que nós tomamos afetam positiva e negativamente o relacionamento. Você precisa ter o seu próprio discernimento quanto às decisões também que você vai tomar daqui por diante. Agora, o que eu quero mostrar é que a oração, ela precisa fazer parte de todo o processo. Agora, sempre que eu falo sobre oração, amados, eu, Wellington Ribeiro, estou entendendo que você está entendendo que é a oração guiada pelo Espírito Santo, tá bom? Não é qualquer oração, não é qualquer forma de oração, é orar no Espírito. Porque tem muita gente que passa muito tempo orando e Deus ouve a oração, né? Não estou falando que Deus não ouve, Deus é maravilhoso, soberano para escutar. Mas aquela oração que é feita no Espírito, guiada pelo Espírito e com a intenção de deixar o Espírito estar à frente, ela tem
perdão, ela tem um resultado diferente. É sobre isso que eu estou falando. Por que digo isso? Porque eu tenho absolutamente certeza que tem pessoas que falam assim, mas eu já oro, mas eu já faço isso, mas eu já faço aquilo e nada acontece. Então, é sobre essa perspectiva que eu quero que você tenha muito cuidado mesmo, que você desenvolva sabedoria. Porque tem uma pergunta, né, que a gente precisa responder diante desse questionamento. Eu já faço isso e nada acontece. Será que está sendo feito da forma certa? E será que realmente nada está acontecendo? Porque se nada, pela perspectiva, não está acontecendo, é porque Deus talvez esteja querendo ensinar alguma coisa. E o que é isso que nada está acontecendo? Está sim acontecendo. Deus está respondendo, mas pode ser de forma diferente daquilo que você está pedindo, exatamente porque você precisa ainda passar por um processo, tá certo? Então, vamos avançar. E o tema inicial a gente tem falando sobre o casamento, e é exatamente sobre esse aspecto de orar antes de casar. E se você decide então contrair o matrimônio, o texto diz que deve orar 4 vezes mais. E é muito interessante isso. Sabe, esse texto ele é muito importante porque você e eu somos facilmente cegados pela emoção, ainda mais quando a gente está fisicamente atraído por uma pessoa, ou quando você tem necessidades que você acredita que tal pessoa ela realmente vai ser a solução para a sua vida. E essas emoções elas tendem a fazer com que a gente pare de enxergar de forma racional. Essas emoções elas fazem com que muitas vezes coisas que em outra situação você enxergaria e você não enxerga. Eu sei que enquanto digo isso, você que já é casado vai lembrar de algumas situações do seu casamento que você fala assim, isso aqui eu não tinha visto quando a gente namorava ou quando eu era noivo. Isso aqui só apareceu depois. Não, não apareceu depois. Na verdade, isso sempre esteve no comportamento do seu cônjuge. A questão é que o sentimento de amor ou o desejo sexual, ele acaba fazendo com que a gente não enxergue algumas coisas que são visíveis quando a gente está namorando ou quando a gente está noivando. E é por isso que o conselho inicial é para que aqueles que ainda não casaram. Então esse primeiro áudio é para aqueles que não casaram ainda. Se você tem a intenção de casar, ore 4 vezes mais por essa decisão. Isso porque a união matrimonial ela vai envolver um relacionamento que vai afetar a vida eterna sua, do seu futuro cônjuge e dos possíveis filhos e netos que podem surgir dessa união. Quanta gente mudaria hoje a sua decisão se tivesse escutado esse conselho e praticado ele da forma correta. Sabe, às vezes a gente, quando está assim noivado, né, ou enamorado por alguém, a gente só pede assim para Deus, né? Senhor, é mesmo essa pessoa que eu devo casar? Você deveria fazer orações mais ousadas, sabe? Você deveria começar a buscar enxergar de uma forma diferente e colocar comportamentos, colocar coisas que você gostaria que tivesse em seu esposo, coisas que você gostaria que estivesse na sua esposa. Como, por exemplo, Senhor, esse é o companheiro ou a companheira que vai moldar o meu caráter para a eternidade. É essa pessoa que vai ser um bom pai para os meus filhos. É essa pessoa que realmente vai ser um bom avô. É essa pessoa que, com o passar dos anos, nós vamos estar cada vez mais próximos um do outro. Nós precisamos pedir algumas coisas específicas. Eu digo isso porque eu não pedi isso no meu casamento. Não pedi isso, né?
mas sou muito feliz nele. Agora, para você que está iniciando essa carreira, você que está dando os primeiros passos, ouça esse conselho, ouça ele, porque é o momento aonde você pode fazer a escolha acertada. E a escolha acertada, ela muitas vezes está em você não casar com quem você está pensando, porque o futuro pode ser terrivelmente desastroso. Não olhe simplesmente com os olhos da emoção, veja com os olhos da oração. Esse é o momento onde eu quero convidar você que ainda tem filhos que não casaram a orar por eles. Mas Wellington, meus filhos são tão pequenos. Ore agora. Ore agora, porque Satanás está destruindo o caráter das pessoas adultas quando elas são crianças. Está destruindo quando são crianças. Você que é vó, você que é avô, que acha que está brincando aí com essa criancinha que vai ficar assim para sempre, comece a orar agora pelo futuro casamento dessa criaturazinha. Porque em algum lugar no Brasil ou no mundo nasceu alguém que pode ser o companheiro dele ou a companheira. E Satanás vai tentar destruir essa outra pessoa ou destruir os dois. E a gente precisa criar uma corrente de oração intercessora pelas gerações futuras. Se você e eu achamos que o mundo já está mal hoje, olha, você e eu não temos ideia no que ainda vem pela frente. Imagina como vão ser esses casamentos daqui a 10, 20 ou 30 anos se Jesus não voltar. Seja bem-vindo à nossa corrente de oração em prol da família. Queridos, é certeza que hoje eu vou ficar atrasando alguns horários dos áudios, então vocês não precisam me ligar, não precisa mandar mensagem perguntando o que aconteceu, porque eu estou na rua. Hoje minha mãe vai competir aqui e eu e meu irmão vamos acompanhá-la. Então é muito provável que os horários não vão ser os melhores possíveis, tá? Mas fiquem tranquilos que a gente vai estar junto. Você tá ouvindo aí o barulho onde eu tô? Já tô na rua já. Mas eu quero refletir com você aqui sobre... tem outro detalhe que eu preciso falar com vocês. Nessa próxima semana agora, eu vou estar fazendo uma migração de todos vocês para uma comunidade do jejum e oração, tá? Eu vou colocar todos os grupos numa comunidade porque o meu celular já está travando. Para vocês terem uma ideia, para eu mandar um áudio para todos os grupos, está demorando 10 minutos, de 7 a 10 minutos. Então isso tá me tomando tempo, tá me deixando chateado, já irritado com esse trem. E aí é muito provável que nessa semana a gente vai criar uma comunidade, mas fiquem tranquilos que nós vamos fazer da melhor forma possível para que todos tenham aí a informação. Eu vou fazer tudo da melhor maneira para que ninguém perca o conteúdo, tá bom? A minha preocupação principal é você receber o nosso material. Fica tranquilo, apenas esteja orando para o Senhor nos conduzir da melhor maneira possível e continuar sendo uma bênção os nossos encontros. E agora vamos lá. Em todo lar cristão, Deus deve ser honrado pelo sacrifício da oração e louvor de manhã e à noite. As crianças devem ser ensinadas a respeitar e a reverenciar a hora da oração. É dever dos pais cristãos, pela manhã e à noite, mediante oração fervorosa e perseverante fé, fazer em redor de seus filhos uma cerca de proteção. Que texto maravilhoso, não é? Que texto maravilhoso. Então, esse começa a ser um pouquinho começa a ser o desdobramento das nossas responsabilidades como pais, de criar o ambiente espiritual dentro de casa. E aqui é responsabilidade tanto do pai quanto da mãe, tá? Às vezes nós temos a ideia de que o sacerdote é o responsável. Não, os dois são responsáveis. Porque espiritualidade não é responsabilidade só de uma pessoa, ainda mais quando casa. É responsabilidade dos dois. É claro que a gente não deve sobrecarregar nenhum nem outro. O ideal é que ambos tenham desenvolvido a maturidade de entender que a responsabilidade é mútua.
e a responsabilidade espiritual mais ainda. Então, a gente precisa refletir sobre, primeiro, né? Que tipo de vida de oração você leva dentro de casa? Que tipo de vida de oração seus filhos olham você tendo? Porque aqui é muito fácil, às vezes, os pais pensar assim, né? Não, eu oro, ou assim, eu vou ensinar meu filho a orar. Mas o filho nunca te vê de joelhos, né? Ele não te vê de joelho orando. Então você fala que ele tem que orar, mas ele não te vê orando. Aí é uma coisa meio esquisita isso, não é? Então a gente precisa rever esses conceitos juntamente com o comportamento. Se nós queremos ensinar, nós devemos viver. Então, como é que é aí a sua vida de oração? Você, querido pai, você, querida mãe. Meus filhos já saíram de casa, continua orando, porque eles continuam sendo seu filho, tá? Sair de casa não quer dizer que eles não têm a responsabilidade, que você não tem mais que orar por eles. E eles saíram de casa, e aí eu tenho uma outra pergunta: eles na casa deles oram realmente? Você consegue ver isso? Se não, vai ensinar. Vai para casa deles e ensina, ensinar mesmo. A gente tem que fazer isso. É nossa responsabilidade. É sua responsabilidade. Tudo bem, meus queridos? Estamos aqui na corrida e também gravando para vocês o áudio de agora. Eu quero que você depois leia esse texto, porque ele é muito interessante. Ele fala que a igreja do lar. A igreja do lar. Muitas vezes nós temos a tendência de falar mal da igreja. A igreja é assim, a igreja assada, é cozida, é mal passada. Aquela pessoa, aquele fulano. Mas sabe, fico pensando se o problema não está na nossa casa. Porque se tivéssemos igrejas dentro de casa, eu tenho certeza que a nossa igreja física, onde a gente se reúne 3 vezes por semana no máximo, seria um ambiente diferente. Eu sei que você, assim como eu, somos tentados a todos os dias que nos encontramos na igreja, olhar os problemas, né? Olhar os defeitos. E tem pessoas que levam para dentro de casa isso, porque quando estão ali no almoço de sábado, parece que é o momento de fazer uma resenha sobre tudo de errado que viram ou que os outros que anotaram na sua lista, né, no seu checklist de perfeição. E o interessante é que quando isso acontece, tá ali na mesa, as crianças escutam, todo mundo escuta. Depois é exatamente essa mesma igreja que esses pais querem que essas crianças continuem frequentando, sendo que é um ambiente que eles falaram mal a vida inteira. Toma muito cuidado se você tem esse tipo de comportamento nas suas refeições em casa no sábado ou em qualquer outro dia. E fico refletindo se o resultado disso, essa prática, não é exatamente porque não existe uma igreja dentro da sua casa. Então, nós temos que mudar a nossa mentalidade para começar a enxergar dentro de casa a primeira igreja que os nossos filhos precisam frequentar. Eu digo isso com o coração partido porque eu recebo pedidos de orações de irmãs, de filhos, de irmãos que falam que o seu cônjuge, os seus pais na igreja são uma coisa e em casa são outra. Na igreja são santos. Todo mundo elogia, todo mundo parabeniza e fala assim: nossa, você tem sorte de ter uma pessoa assim. E em casa a pessoa é um instrumento do demônio. Coisa triste isso. Coisa triste. Se as máscaras caíssem, quem seria você? Sabe? Eu faço
estou caminhando aqui, mamãezinha tá ali correndo. Se as máscaras caíssem, que pessoa seria você? Que tipo de igreja é realmente aquela que a gente tem construído em nossa casa? Que tipo de cristão sou eu em casa? Eu queria que a gente refletisse sobre isso agora. Muito bem, meus amores. Cheguei aqui agora na casa da mamãe. Terminamos ali a nossa corridinha, vocês viram aí, né? Como é que foi? Se vocês olharem lá no meu status, vocês vão ver minha mãezinha correndo, 75 anos, coisa mais lindinha. Teimosa que só ela, mas é uma benção. O tema agora eu quero falar sobre os filhos. Quando se ajoelham diante de Deus com seus filhos, Cristo se coloca ao seu lado e os anjos de Deus ao seu redor. Ensinem-nos a pedir que Deus lhes perdoe por terem sido rebeldes e impacientes. Criem os filhos na doutrina da admoestação do Senhor. Sejam homens e mulheres de oração. Essa é uma responsabilidade. Bom dia, tudo bem, meu querido? Essa é uma responsabilidade que nós temos e que muitas vezes a gente negligencia, né? Estava refletindo sobre isso, pensando nos meus filhos. Se eu morresse hoje, meus filhos, eles seriam realmente um homem ou uma mulher de oração? Seriam eles? A gente precisa pagar o preço para que isso aconteça. E o pagar o preço muitas vezes vai passar por a gente ser visto por eles como pessoas chatas, antiquadas, que fica pegando no pé. Mas sabe, isso é necessário até que se aprenda. É necessário até que se desenvolva o hábito correto. Porque de outra forma, eles vão acabar assimilando o comportamento e a cultura de que não é importante, que não é necessário. E quando eles se tornarem adultos, que eles enfrentarem os problemas, você e eu vamos sofrer mais ainda. Duplamente, né? Primeiro a gente vai sofrer pelo problema e segundo vai sofrer de remorso porque não ensinou o caminho correto da oração. E nós precisamos mudar esses comportamentos enquanto ainda há tempo. Talvez seja o caso de você mudar a sua rotina e começar a passar mais tempo com eles orando. Criar alguns rituais, como por exemplo, orar com eles antes de dormir ou antes de sair de casa, nas refeições, no culto familiar. Então a gente precisa criar esses mecanismos. Nós precisamos, sabe por quê, queridos? Porque se nós formos fazer uma pesquisa hoje entre as pessoas adultas da igreja, o resultado será trágico. Porque nós temos uma igreja que não ora o tanto quanto deveria. Digo isso não olhando para a igreja, digo isso olhando para mim mesmo. E se eu sou assim, falho, o que dizer daquele irmãozinho, daquela irmãzinha, daquele jovem, da jovem, que nem a sério leva essas coisas? Então eu me coloco como a régua de medida num aspecto negativo. E a pesquisa é feita baseada em quem eu sou e não no que os outros fazem. Eu quero que a gente consiga iniciar um processo de mudanças. Sabe aquelas famílias que eu pedi para você escolher para estar orando hoje? Que tal você mandar para eles uma oraçãozinha agora, nesse nosso momento das 9 horas? Vamos fazer isso? Esse é um momento aqui muito especial, onde esse texto falou muito ao meu coração,
ontem à noite, quando estava separando ele. E eu tenho certeza também que ele vai abençoar você. Olha o que diz. Que cada família busque o auxílio do Senhor em fervorosa oração para fazer a obra de Deus. Existe uma responsabilidade individual e existe uma responsabilidade familiar no aspecto da missão. E quando nós entendemos isso, então a gente começa a orar no aspecto da missão em família. Achei tão bonito esse texto que eu fiquei pensando assim, Senhor, qual é o ministério da minha família? Qual é o ministério que o Senhor quer que desenvolva com a minha família? Porque às vezes a gente pensa que a gente pode fazer, né, sozinho. E que tá bom fazendo sozinho, mas não tá. Existe algo que pode ser feito coletivamente. E quanto mais nós orarmos em função disso, para sabermos qual é e como envolver os nossos filhos, né, ou todos os participantes da família nesse processo missionário, pode ser muito mais prazeroso, muito mais divertido e também proveitoso. Além do que a gente cria uma cultura, uma ideia da missão não sendo apenas algo ou uma responsabilidade de um. Eu me lembro que quando eu não tinha criança, né, sempre saía sozinho para dar estudo e tal, e depois minha esposa me acompanhava. E depois que nossos filhos nasceram, a gente nunca fez isso com eles. Então, são coisas que a gente precisa não perder o hábito, precisa aprender a fazer, desenvolver. Qual é o ministério da sua família? Qual é o ministério da sua família? Não estou perguntando o seu, estou perguntando da sua família. Vamos orar sobre isso? Esse áudio de agora ele é bem curtinho, mas ele provoca uma reflexão bem longa. Qual é o ministério da sua família? Estamos chegando na reta final do nosso jejum e eu quero refletir com você sobre esses dois últimos aspectos, não que sejam apenas eles, mas existem outros, mas apenas diante do tema proposto. Fala sobre escolhas. Em espírito de oração, unidos, pais e mães devem assumir a solene responsabilidade de guiar retamente os filhos. Ainda que tenham de negligenciar outras coisas, não devem jamais deixar seus filhos a errar livremente nos caminhos do pecado. Esse texto ele é muito interessante, porque ele mexe exatamente com alguns aspectos comportamentais dos pais. E eu muitas vezes cometi esse erro na educação dos meus filhos, principalmente da minha primeira filha. E eu não me sinto envergonhado de reconhecer isso, porque o pior é quando a gente não reconhece os nossos erros, porque tem pais que erram várias vezes com os filhos, erraram na criação, continuam errando, mas não reconhecem isso. Eu não tenho problema de reconhecer. Até porque o primeiro passo para o processo de mudança é você reconhecer que precisa mudar, né? Então, eu me lembro várias vezes, queridos, que eu deixei minha filha em casa e saía para cuidar de responsabilidades de igreja. Meu Deus, se hoje eu tivesse oportunidade, eu faria tudo diferente, como fiz nos outros dois. E a gente precisa realmente repensar muitas coisas, sabe? Muitas coisas que a gente, às vezes até pode estar bem intencionado, só que no momento em que nós assumimos a responsabilidade de ser pais e mães, muitas coisas precisam ser negligenciadas para que a educação dos seus filhos não corra risco irreversível. Não estou dizendo com isso que você e eu, que somos pais, agora podemos usar os filhos como um álibi para não fazer nada, né? Não é isso que eu estou fazendo, que eu estou argumentando. O que eu estou dizendo é que existe um ponto de equilíbrio.
E muitas vezes esse ponto de equilíbrio ele é facilmente quebrado. E a gente sempre quebra para o lado onde os filhos são desfavorecidos. Então a gente precisa fazer as escolhas certas, negligenciar outras decisões, outras ações, para que a educação, o caráter dos filhos não seja comprometido. Sabe por quê? Porque depois, quando eles crescem e a gente tomou as escolhas erradas, há um esforço muito grande para voltar para a direção certa e alguns nunca voltam. Essa é a trágica realidade, porque Satanás se usa exatamente disso para destruir mais ainda o caráter dos nossos filhos, assim como ele faz com os nossos. Então nós temos uma responsabilidade, né? E por isso que em espírito de oração, o pai e a mãe precisam estar unidos nesse processo. Não é com acusações, não é com condenações, não é jogando na cara, não é puxando para cá e outro puxando para lá, não. Em espírito de oração e união. Em espírito de oração e união. É que a gente deve trabalhar nesse sentido. Talvez quando eu falo agora, você já tem os seus filhos criados, né? Assim como os meus já estão, talvez os seus também já estejam. E a gente pensa assim, mas e agora o que eu faço? Bom, agora a gente tem que buscar de alguma forma, primeiro, reconhecer que errou. Chama os seus filhos adultos e fala assim, olha, eu errei nisso aqui, ó. A compreensão que eu tinha só me permitia enxergar dessa forma e eu errei. Porque tem pai que ainda hoje está errado e não reconhece que errou. Reconheça seu erro. Não tenha vergonha, não. Reconheça seu erro. Peça desculpa, peça perdão. E pergunte como você pode ajudá-lo ou ajudá-la dali por diante a mudar o comportamento, a mudar a rota, a mudar a direção. Agora, para você que tem seus filhos ainda pequenos, o conselho é esse aí, ó, em espírito de oração e união com o seu cônjuge. Toma as decisões corretas. E aqui eu dei o meu exemplo relacionado à igreja. Talvez o seu seja relacionado à negligência que você tem em casa. Talvez seja ao seu excesso de trabalho, seu excesso de estudo, seu excesso de diversão, o seu excesso em tantas coisas, menos nos filhos. Olha com carinho para isso. Seus filhos, assim como os meus, eles não pediram para nascer, assim como você não pediu para nascer. Agora, se a gente assumiu a responsabilidade de colocar eles no mundo, a gente tem que começar a enxergar a nossa vida em função deles, porque a gente que assumiu essa responsabilidade. E é por isso que é uma solene responsabilidade, que repousa sobre os nossos ombros. Mas o Espírito Santo é aquele que pode nos orientar, que pode ser o nosso guia, que pode ser o nosso mentor ao longo do processo. Muito bem, meus amores, chegamos ao final do nosso jejum de hoje. E esse tema é lindo, né? A gente pode explorar muito ele ainda, a oração dentro da família. E eu quero daqui por diante fazer sempre, né, um tema voltado para a família, porque é muito importante. Além do que é muito gostoso conversar sobre família. Eu gosto muito. Espero que você também, viu? Que a gente vai sempre estar conversando sobre isso. Vamos ler no nosso último texto? Os filhos são a herança do Senhor e somos responsáveis diante dele pela administração de sua propriedade. Que os pais cuidem de sua família com amor, fé e oração, até que possam ir a Deus com alegria e dizer: eis aqui, eis-me aqui, né? Com os filhos que me deu o Senhor. Isaías 8:18. Que lindo, hein? Que lindo. Eu desejo muito que mesmo diante das falhas que você e eu temos,
diante dos nossos erros cometidos. Que o Espírito Santo nos oriente para que a gente comece a acertar mais do que errar dentro de casa. E eu sei que essa é uma parte que toca em todo mundo, porque, assim, todo mundo erra, né? Todo mundo erra, ninguém é perfeito. Eu acredito que o problema, sabe, não esteja em a gente errar, mas em duas coisas. Primeiro, é continuar cometendo os mesmos erros, esse é um problema. E segundo, não reconhecer que errou. Então, essas duas coisas precisam ficar latentes em nosso pensamento. Eu posso errar, você pode errar, mas não erra as mesmas coisas. Então, se a gente está errando na forma de falar com o cônjuge, na forma de falar com os filhos, a gente tem que mudar, tem que errar em outra coisa. Se a gente está errando na forma de administrar os recursos, o tempo, as prioridades dentro de casa, a gente tem que ajustar, não pode ficar errando nas mesmas coisas. Porque quando a gente erra nas mesmas coisas, é sinal de que a nossa mente está se tornando cada vez mais insensível à orientação do Espírito com relação àquele erro. E tem outro aspecto que é muito interessante dentro desse negócio de errar, né, dentro de casa, é que assim, existem alguns erros que são conscientes e outros que são inconscientes. Porque talvez os comportamentos nocivos, destrutivos que a gente tem em casa foi exatamente aquilo que a gente aprendeu na nossa casa quando a gente era pequeno. E aí é que entra um outro problema, né? Porque quando você olha para os seus pais, seus avós, pessoas truculentas, ignorantes em certo sentido, sem instrução, sem acesso à informação, o que eles tinham para dar? Muito pouco, muito pouco. Então a gente precisa ser uma versão mais melhorada, você concorda? Só que eu não sei o que acontece com a gente, que aquilo que a gente mais critica nos pais, parece que a gente acaba replicando em nossa vida. Então a gente precisa de muita ajuda. Inclusive, eu quero dar um conselho a você. Se você perceber que precisa de ajuda externa, procura um psicólogo, uma psicóloga cristã. Procura. Se você precisa de ajuda, procura. Eu criei a Sociedade Secreta dos Homens aqui no nosso distrito, exatamente para poder estar ajudando os homens a lidar com essas questões, porque a gente precisa de homens diferentes dentro de casa. E naquilo que tiver ao meu alcance, eu vou ajudar o Espírito Santo a formar novos homens de acordo com o caráter do Senhor Jesus. Não quer dizer que eles sejam homens ruins, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que a gente pode ser melhor. E dentro desse aspecto de ser melhor é porque a gente tem uma responsabilidade. A gente está trabalhando com a herança que é do Senhor. Você já parou para pensar nisso? Que o que existe de mais precioso para Deus, que são os seres humanos, Ele colocou na sua mão e na minha, que são os filhos. Então, imagina só. Você tem a herança do Senhor nas mãos. Olha a dimensão dessa responsabilidade. Sabendo que um dia nós havemos de prestar contas ao Rei do Universo, eu quero que o Senhor consiga olhar para mim com a sua graça e compaixão e eu, mesmo diante dos percalços do caminho, consiga apresentar os meus filhos para Ele e falar assim: está aqui, Senhor, os filhos que o Senhor me deu. Obrigado porque eles ajudaram a formar o homem que eu sou, o caráter que eu tenho. Eles me ajudaram a renunciar, a abdicar, a se esforçar, a me ressignificar, me transformar num outro homem. E eu quero que minha esposa possa falar alguma coisa muito parecida com isso. E o meu desejo é que você também possa falar isso. E o ministério de oração é um ministério que precisa acontecer dentro de casa. O meu desejo é que você tenha sido abençoado e abençoada com a mensagem de hoje, tá bom? Pode compartilhar esse material com a sua igreja, com o seu pequeno grupo, você pode pregar sobre ele.
ele é disponível para todos nós. Nós vamos agora entregar o nosso jejum, mas não vamos sair da presença do Espírito, tá, meus amores? Que a bondosa mão de Deus continue sobre você, que a face de Cristo reflita cada dia na sua vida e que o Espírito seja o seu grande conselheiro da jornada. Um beijo no coração. Eu amo você, tá? Até amanhã na sala 57.